estamos gravando. Bom dia a todos mais uma vez. Espero que o feriado de vocês tenha sido bom. Deu para ficar em casa, né? Ah, que piada sem graça. Mas tudo bem. Desculpa. Corrigi as provas já. Estão lançadas no sistema. Se alguém tiver alguma dúvida, fala comigo no privado, tá? Vamos para mais uma aula, então, de Direitos Humanos. Continuamos falando a respeito dos tratados internacionais que foram assinados, ratificados pelo Brasil e que foram incorporados no ordenamento jurídico brasileiro. Falamos na última aula a respeito da Convenção Internacional para a eliminação de todas as formas de discriminação racial, que foi ratificado em 1965, Pacto dos Direitos Civis e Políticos e os seus protocolos adicionais, que juntamente com o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, viabilizam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. São dois dos mais importantes pactos assinados pelo Brasil pelo mundo, né, a partir desse momento de internacionalização dos direitos humanos. E falamos também a respeito da Convenção sobre eliminação de formas de discriminação contra a mulher e também do seu protocolo adicional, que foi assinado, ratificado pelo país em 1999. Hoje vamos falar de mais dois importantes pactos que foram incorporados por extrema necessidade, inclusive, né, no ordenamento jurídico brasileiro. O Pacto contra a Tortura, a Convenção contra a Tortura e os Tratamentos e Penas Cruéis, Desumanas e Degradantes, que são de 1984, só que seu protocolo facultativo aconteceu apenas em 2002. Tá, mas vamos lá, então, né? Vamos ver um pouco a respeito das características desses pactos, vamos ver qual é o conteúdo deles, vamos ver a importância deles, né? E qual é a necessidade para a qual eles apontam. O Brasil, ele vinha, né, nesse período, ele passou por um período de ditadura militar, né, um período onde houve muita de totalitarismo, de repressão, e isso ficou, assim, marcado no mundo, né? Esse movimento, esse período fez parte de todo um período ditatorial, como a gente já estudou na América Latina. Então, era mais do que compreensível de que houvesse um olhar voltado para o Brasil, para a América, principalmente para a América do Sul, né? Nesse sentido, né? Então, consciente dessa necessidade, né, de prevenir, de reprimir esses atos que são caracterizados como tortura, então, o Brasil, ele ratificou esses documentos que foi adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 84. Acho que a última contagem foi em 2012, e em dezembro de 2012 estava com 153 estados-partes ratificando, né, aderindo a essa convenção. E vale mencionar, então, que a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir Tortura, ela foi concluída em Cartagena em 1985. Meu gato, que ficou fora 2 dias, está chegando agora. O que vocês fariam? E foi ratificado em Cartagena, juntamente com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o famoso conhecido como Pacto de San José, da Costa Rica, que foi adotado no âmbito da OEA em 1969. Obviamente, existia no mundo inteiro, né, muitos casos de tortura em massa, né? A exemplo do Holocausto. Então, essa necessidade de punir penas, de punir atos de tortura, de se evitar penas cruéis e desumanas, já era uma tensão, né? Já era
um ponto, né, de atenção das Nações Unidas. Então, esses atos internacionais, eles foram incorporados ao plano do direito, né, positivo interno no Brasil através do decreto 40 de 91 e 98.386 de 89, além do decreto 6.678 de 92. E eles constituem, então, nesse aspecto, instrumentos que viabilizam essas ações para punição de tortura, para punição de atos de tortura e para repressão e eliminação de penas degradantes, cruéis, né, exageradas. E aí, mais uma vez, lembrando que o Brasil tinha esse histórico, né, de tortura, né, na época da ditadura. Bom, quando a gente olha para esses documentos, e é necessário que vocês leiam esses documentos na íntegra, o artigo 1º da Convenção define o conceito do que se considera tortura. Então, esse documento traz o conceito de que tortura é qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, ou seja, intensos, físicos ou mentais, eles são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações e confissões, certo? Além disso, esses atos têm o objetivo de castigar por ato que ela ou por terceira pessoa tenham cometido ou seja suspeita de ter cometido, né? De intimidar ou de coagir essa pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza. Então, essas dores, esses sofrimentos, né, infligidos, elas têm que ser, a gente observa que elas são de um espectro amplo, né? Não é apenas a tortura física, né? Doer assim no corpo, mas ela pode ser também uma tortura psicológica, né? Que às vezes causa danos muito maiores do que a tortura física, né? Do que os atos que atentam contra o próprio físico da pessoa. Um importante elemento nesse conceito é de que essas dores e esses sofrimentos causados, físicos, mentais, devem ser praticados por funcionário público ou por qualquer outra pessoa no exercício de funções públicas, certo? Ou por sua instigação, ou por seu consentimento, tá? Então, note que para caracterizar essa tortura, é indispensável a presença do elemento Estado, tá? Então, isso tudo tem que ser provocado por agente do Estado. Isso tudo tem que ser provocado por alguém que está no exercício de funções públicas, certo? Porque assim como foi no país, né, como foi no Brasil, em outros países também, esses casos de tortura, né, que são reprováveis, né, e que foram historicamente identificados, né, eles eram causados por agentes do Estado, né, por pessoas a serviço do governo, resumindo, né. Então, essa definição de tortura, ela envolve 3 elementos que são essenciais. Tem que haver essa atitude deliberada de infligir dor ou sofrimentos físicos ou mentais, tá? Tem que ter essa intenção deliberada. A finalidade desse ato tem que ser de obter informações ou confissões, aplicar castigo, intimidar, coagir ou qualquer outro motivo baseado em discriminação de qualquer natureza. E aí, nesse caso de discriminação de qualquer natureza, isso remete ao quê? Ao Holocausto, ao massacre dos judeus, certo? Eles não eram apenas mortos, eles eram torturados, certo?
aqueles que não sofriam dores físicas, castigos físicos, as crianças assistiam os pais morrerem na câmara de gás, eles ficavam presos, né, ouvindo que as pessoas estavam indo, né, estavam sendo aniquiladas. Então, isso tudo caracteriza também a tortura. E, por último, tem que haver, então, essa vinculação do agente ou do responsável, direta ou indiretamente, ao Estado, certo? Tem que haver esse elemento Estado, tá? Então, a gravidade da tortura e o fato dela ser considerada crime, assim, em ordem internacional, se justifica na medida em que essa prática revela essas más intenções, essa perversidade que retira, então, esses direitos de liberdade, né? E passa a ter, então, o Estado como agentes brutais, violadores de direitos. Oh, meu Deus, tem alguém querendo entrar? Pronto. Então, tem que estar presente esses elementos, tá? Essa intenção deliberada de provocar essa dor ou esses sofrimentos físicos ou mentais, a finalidade do ato tem que ser de punir, de obter confissão, informação, intimidar, ou simplesmente aniquilar, né, fazer sofrer por discriminação, e tem que estar presente o elemento Estado. E aí a gente observa, então, que ao longo da convenção, né, desse documento, são consagrados outros direitos, como proteção contra atos da tortura, proteção contra tratamento cruel, desumano, degradante, o direito de não ser extraditado ou expulso para um estado onde tem um risco iminente, substancial, de se sofrer tortura. Isso tudo também é considerado tortura ou então penas degradantes, né? Existe também a previsão do direito à indenização em caso de tortura, né? Como se isso fosse compensar, mas enfim, é uma forma que se tem de tentar compensar, né? Existe também a previsão do direito que a denúncia sobre tortura seja examinada imparcialmente e o direito a não ser torturado para fins de obtenção de prova ilícita, como a confissão, certo? E aí a convenção, ela é assim bem clara e bem enfática quando ela determina que nenhuma circunstância excepcional, seja ela qual for, pode ser invocado como justificativa para tortura. Ah, mas o cara estava muito difícil de falar. Ah, mas o cara não quis colaborar. Ah, mas não sei. Nenhum motivo pode ser invocado para se aplicar a tortura, certo? A tortura física ou então a tortura psicológica. É importante a gente destacar que a tortura ela é um crime que viola o direito internacional. Obviamente que ela pode e deve ser punida no âmbito nacional, tanto é que para isso o Brasil ratificou o tratado, tá? Mas em caso de inatividade do Estado, né, dessa inatividade interna do Estado, pode haver, então, esse julgamento a nível internacional do país, certo? Então, a convenção, ela estabelece uma jurisdição compulsória e universal para indivíduos suspeitos da sua prática. Está lá no artigo 5º ao 8º. O que isso significa? Significa que esse tipo de crime, esse tipo de ato, tem uma observação internacional, tá? E aí existem comitês, existem como é que fala? Existem mecanismos, né? Existem mecanismos responsáveis
por observar isso nos estados. Nos estados significa nos países, né? Nos estados membros da ONU. E aí essa jurisdição ela é compulsória porque ela obriga os estados a punir os torturadores, independentemente do território onde a violação tenha ocorrido e da nacionalidade do violador e da vítima. O que isso significa? Significa que se tiver um torturador que veio lá da África, né, conhecido já pelas suas práticas, e vier morar no Brasil, o Brasil tem que punir, certo? E aí, esse caso, obviamente, ele é enviado compulsoriamente à ONU, mas o Brasil não pode simplesmente se omitir de punir, não pode se omitir de processar, né, de aplicar aquilo que são as sanções legais, tá? E aí, então, tem essa característica de compulsoriedade. Além disso, tem essa característica de universal, porque o Estado parte onde se encontra esse suspeito, ele tem que processá-lo, e ele tem, ou ele processa, ou ele extradita para um Estado parte que solicite o direito, e que tenha o direito, né, de fazê-lo, independente de acordo prévio bilateral sobre extradição. O que isso significa? Esse crime de tortura ele é tão grave para a humanidade que se vier alguém de um país para cá reconhecido como alguém que é um torturador, o Brasil ele tem que punir, ou então ele tem que extraditar para esse país, independente de haver acordo bilateral de extradição ou não, certo? Vamos supor que o Brasil não tem acordo de extradição com o Paraguai, mas aí veio um torturador do Paraguai para cá. O Brasil ele tem que tomar as medidas necessárias, ou ele pune aqui, ou então ele extradita para o Paraguai, e aí, ou então para um Estado que seja, né, responsável para julgá-lo. Né? Isso tudo sob notificação da ONU, ou seja, a ONU tem conhecimento, tem que ter o conhecimento de tudo isso, né? Porque é um crime que não interessa apenas ao Paraguai, apenas ao Brasil, interessa ao mundo, certo? Então, essas medidas que são tomadas a respeito da tortura, a respeito dos torturadores, melhor dizendo, elas têm interesse interesse da humanidade, não apenas do Estado, certo? E aí, então, a gente tem que avaliar como é que esse crime, né, foi tratado no Brasil. E aí a gente ouve falar muita coisa da ditadura, né? A gente tem, na verdade, assim, não se tem um número exato, né, de quantos que foram mortos, de quantos que foram torturados, mas existem muitos relatos, né? E aí, assim, os argumentos tipo, mas eles eram guerrilheiros, mas eles queriam implantar a ditadura comunista, mas eles não justifica, né? É bem verdade que eles tinham condutas muitas vezes violentas e irreprováveis, mas não se substitui uma ditadura pela outra, né? E além disso, a gente não pode deixar de tratar nenhum ser humano como ser humano. Eu sei que isso mexe muito com todo mundo, eu sei que isso é bastante polêmico, mas isso é algo que a gente tem que conversar e eu tenho que ensinar isso para vocês, né? E aí, em se tratando de tortura, nenhuma forma pode ser admitida. Eu lembro daí eu estudei um pouco a respeito da ditadura da Argentina, que acho que foi um dos casos assim mais mexeu comigo. Óbvio que toda violência física ela é muito triste, né? E ela é muito chocante, né? E pau de arara, e choque elétrico, e arrancar e não sei o quê, tudo, né? Contra mulheres grávidas, inclusive, mas uma coisa que sempre me chamou a atenção
na ditadura da Argentina é que as crianças, né, daqueles que eram perseguidos, eles eram sequestrados e eles eram criados pelos sequestradores como se fossem filhos. Então, quando o Jorge Videla, em 77, deu o golpe de Estado, né, implementou a ditadura, eles sequestraram, eles não apenas jogavam, eles jogavam também, né, os presos políticos, né, que eram contra o regime, eles jogavam no Rio da Prata, de avião. Né? Então, tipo, sumia para sempre, né? Ninguém nunca mais achou o corpo. E, além disso, eles sequestravam as crianças. Então, até hoje, muitas pessoas com 40 e poucos anos, 43 anos, né, 43, 44, não sabem que os pais adotivos são, né, são pais adotivos e não sabem que eles são os assassinos dos pais biológicos, dos verdadeiros pais. Eu acho isso assim uma coisa gravíssima, né? E aí todo mundo já deve ter ouvido falar das mães da Praça de Maio, né? Das abuelas que iam, né? Elas iam atrás dos filhos, né? E elas percorriam rádios, elas iam na televisão, elas iam em todos os lugares destemidamente atrás dos filhos. E aí elas se reuniam, e dos filhos e dos netos, né? E elas se reuniam em frente à Praça do Governo, em frente à Praça do Palácio do Governo, com panos brancos no pescoço, né, gritando e clamando para, né, para que houvesse a entrega, a devolução dos filhos e dos netos, né? E elas, assim, elas enfrentaram o governo, né, elas enfrentaram a ditadura e muitas continuam lá até hoje. Né? Elas ofereceram indenização para elas, né? Muitas. Há informações de que a maioria não aceitou, porque elas querem os filhos e os netos de volta. Né? Como se não bastasse eles terem desaparecido, né? Elas nunca mais terem, essas pessoas nunca mais, ninguém nunca mais tem notícia dela. Tem muita gente que nem sabe que foi sequestrado, né? E que os pais foram mortos pelos pais adotivos. Então, é uma violência muito grave, né? Não apenas contra os presos políticos, mas foi uma violência muito grave e ainda é contra essas crianças. Né? Então, assim, pesquisem a respeito das mães da Praça de Maio. Elas continuam lá até hoje, batendo panela, fazendo movimento, quero meu filho de volta, quero minha filha, meus netos, e, enfim, né? Talvez não vão encontrar nunca. Bom, e o Brasil? Né? E no Brasil, como é que a gente pode observar isso? Bom, no ano de 2000, houve um relatório da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, falando a respeito da tortura. E aí, um estudo sobre a prática da tortura por agentes públicos foi acompanhado, então, né, por esse comitê dos direitos humanos, e esse estudo serviu de subsídio para um trabalho do relator da ONU, né, de uma comissão específica da ONU para tortura, o Nigel Hodley, que veio em missão oficial ao Brasil. Ou seja, se veio em missão oficial ao Brasil, é porque havia uma tensão a respeito de casos não resolvidos, certo? Então, ele veio e esse relatório serviu de elemento para ele ter, né, ter as conclusões dele e enviar para a ONU. E aí, eu descrever o problema de todas as violações dos direitos humanos, esse relatório, ele descreveu a tortura como
universalmente reconhecida como uma das mais odiosas práticas de violação dos direitos humanos e a prática mais frequente de violação dos direitos humanos no Brasil. Então, quando se fala de violação dos direitos humanos no Brasil, a tortura ainda é a maior violação, o caso mais grave e o caso mais recorrente. Esse relatório, ele apontou que em todo o território nacional, os agentes públicos, né, das forças de segurança utilizam como instrumento de coação para obter confissões forçadas, para obter informações, e que, inclusive, a tortura é utilizada como um dos principais meios de investigação policial no país. Tá? E aí também é largamente assim, aplicado como meio de punição e imposição de disciplina em presídios, em centro de ou seja, para adolescentes, tá? Além de meio de extorsão econômica aplicada contra suspeitos e autores de crime. E aí, embora o Brasil, então, seja signatário, né, desses tratados e convenções internacionais contra a tortura e tenha incorporado no seu ordenamento jurídico, tipificando como crime, ela continua ocorrendo em larga escala, né, conforme tem se visto, assim, tem se levantado, apurado por instituições não governamentais, mas também por instituições públicas, certo? Não apenas por instituições públicas ou por organizações não governamentais brasileiras, mas também internacionais, tá? E aí esse relatório apontou que depois de 3 anos da vigência da lei autônoma, que foi aprovada em 97, que tipificou a tortura como crime, ou seja, bem tarde, né, a tortura não se tem notícia, não se tinha notícia de punição de torturadores, né, de processamento e de punição de torturadores que tenham chegado à última instância. Embora tenha sido registrado vários casos, né, além daqueles que são presumíveis, né? Ou seja, a tortura ela é largamente utilizada, ela é amplamente utilizada, mas os torturadores não são punidos. Então, obviamente, é daí que vem, né, esse índice de que continua sendo um mecanismo largamente utilizado. Por quê? Porque não é punido, certo? E aí mesmo, né, combatida, repudiada pelas autoridades públicas e pela sociedade civil, prevalece, então, a impunidade dos autores. E um outro ponto também que foi abordado é de que as vítimas e as testemunhas da tortura, elas não têm um acesso satisfatório à justiça. Então, são, assim, indicativos muito graves. Primeiro, a tortura continua existindo, é utilizada em ampla escala, os torturadores não são punidos e as vítimas e testemunhas não têm tido sucesso, não têm tido acesso satisfatório à justiça. Então, obviamente, são casos extremamente graves, né? Obviamente, é algo que continua envergonhando o país, né? E aí, para você falar a respeito, mas e quantos casos tem de tortura? A gente não tem como saber exatamente. Por quê? Porque muitos casos não são nem notificados, né? As testemunhas não comparecem, as vítimas muitas vezes falam que eu vou mexer com a polícia, eu vou mexer com o Estado, ou não, né? Com razão. Então, é um crime difícil de punir, certo? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação até agora?
Eu sei o que vocês fizeram. Sabe o que vocês fizeram? Vocês largaram o computador ligado, largaram a prof falando sozinha e foram tomar café. Eu sei disso. Café nós já tomamos, professor. Calma. Ah, Rodolfo, você tá aí, né? E aí, Rodolfo, algum comentário? O comentário, vamos dizer, tá explícito aí, a gente tá vendo praticamente todos os dias, né? Infelizmente, o comandante da nação que, infelizmente, está extrapolando esses direitos, né? É o que a gente vê, infelizmente. E, como a senhora disse, a punição, como não se tem, né, desde sempre, ela continua aí, simplesmente com, vamos dizer, apagada aí com um simples pedido de desculpa, infelizmente, né? É, verdade. Alan, você quer falar? Eu quero te ouvir, Alan. Sobre o que a professora quer que eu falo? Não, porque eu tô vendo que tá piscando aí, eu acho que você não quer falar nada? Não, a senhora tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, tá. Não, é que eu liguei o microfone aqui para falar que a professora falou que tava tomando café. Eu não tava tomando café, não. Tava aqui escutando a professora falar. E aí, Alan, você tem alguma coisa para acrescentar? Referente à tortura? Bom, professora, essa Referente questão à aula, né, Alan? Então, essa questão da tortura aí, ela é bem complicada. Antigamente, realmente, era bem difícil de se ter como provar, mas hoje em dia é muito fácil você ser processado por uma tortura. Às vezes, eu já tenho casos ocorridos, já presenciei amigos, colegas de serviço sendo processado, e julgado quando é referente à tortura por causa de um tapa que ele deu em Julgado, uma pessoa, julgado, alguma coisa do tipo, condenado. condenado e excluído da polícia, excluído ainda. E essa questão aí hoje é muito fácil de se denunciar uma tortura, porque as pessoas não precisam mais se identificar, ela vai no Ministério Público, ela faz a denúncia lá, por exemplo, o policial foi lá, bateu nela, deu um tapa, alguma coisa do tipo, ela denuncia no Ministério Público, o Ministério Público ele vai investigar ou vai, na verdade, ele envia para a corregedoria da polícia para investigar, tanto da civil quanto da polícia militar. Sim. Mas eu concordo com a senhora, assim, ainda é bem pouco investigado, bem pouco denunciado, né? Eu acho que é pela natureza da coisa, né? Por exemplo, sofri um abuso dentro de uma delegacia. Ok, né? Eu vou denunciar no Ministério Público anônimo, tá? Mas se eu quero que o meu caso específico seja punido, uma hora eu vou ter que me identificar. É natural que a pessoa que sofreu esse tipo de ato pense, tá, mas e eu posso confiar? Né? Eu posso confiar em promotor, eu posso confiar em. Né? Acho natural se não for punido, né, na forma como deveria, né? Agora, você falando, né, que tá mais recorrente essa punição, nossa, que bom, né? Porque E assim, pode falar. e isso fica bem, dá para ter até uma comparação, porque antigamente a tortura, a questão de agressão policial era muito maior. Não tinha tanto controle igual hoje. Hoje você se vê muito menos do que antigamente. Antigamente falava, o pessoal tinha medo da polícia, porque a polícia bate, a polícia faz isso, a polícia faz aquilo. Hoje em dia isso aí diminuiu demais. Tem, não vou falar que não tem, lógico que tem, mas está muito menos do que antigamente. Antigamente não tinha tanto controle quanto essa questão aí de tortura, agressão, essas coisas assim. Hoje em dia tem muito mais controle do que Olá, antigamente. e quando que você percebeu que mudou? Você fala de antigamente e de agora. Tipo, o que aconteceu para mudar? Desde quando que você identifica que mudou? Existe um marco de antes e depois? Professora, não é que foi gradativa essa mudança, não foi repentina, pegou, veio a lei, mudou. Não, foi gradativamente.
Foi com o tempo, foi as leis surgindo, foi as denúncias sendo feitas, e aí os próprios policiais foi tomando consciência dessa questão aí, porque, pô, vou dar um tapa num sujeito aqui, eu vou responder um processo, correr risco de perder meu serviço. Aí eu vejo, pelo ponto de vista que eu posso ver, que foi gradativamente. Mas você acha que... Mas o que eu quero saber é o seguinte, tipo, existe alguma ação de conscientização ou de... sabe, dentro da corporação, tipo... eu queria identificar, sabe, se houve alguma coisa, tipo assim, os policiais estão sendo mais conscientizados, né? Sim, nos cursos de formação, quando a gente passa pelo curso de formação, isso daí é bem batido essa questão aí. Casos são mostrados, exemplos de policial sendo processado, tem eles dão mais atenção a isso daí nos cursos de formação hoje em dia. Querendo evitar esses tipos de situação, que o policial venha agredir alguém, venha torturar. Tanto que hoje em dia, pelo menos na PM, o preso nem vai mais para o destacamento. Antigamente, nos tempos mais antigos aí, o pessoal prendia o sujeito e levava para os destacamentos, para os batalhão, e lá sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia o que acontecia lá. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você pega o infrator ou o sujeito lá que está em flagrante e encaminha direto para a Polícia Civil. Não vai para lugar nenhum mais. Tanto que tem GPS nas viaturas. Se você... teve um caso em Naviraí que eu me formei com esses dois, com um colega meu de lá. Foi bem conhecido o caso lá do rapaz que parece que foi torturado, apanhou e morreu, foi lá na Naviraí, deu uma mídia, saiu na mídia tudo, né? Aí o que complicou a situação deles foi que tem GPS na viatura, mostrou que eles foram para um lugar que não era para ir, que era para ter ido para a delegacia. Então, hoje em dia, a própria instituição ela tem meios para tentar impedir isso daí. Hoje você está com preso dentro da viatura, você pensa duas vezes em tomar um sentido ignorado ou ir para um outro lugar. Até às vezes a gente está com fome, a gente deixa de comer para encaminhar o preso o mais rápido possível, porque fica lá, fica registrado onde você passou com a viatura, qualquer lugar. Então, sim, teve aquele caso, né, do Amarildo, né, no Rio de Janeiro, né, onde está Amarildo. Ficou tudo filmado, ficou tudo. Então, hoje as próprias instituições, elas tentam inibir isso daí. Tem câmeras, hoje na delegacia, você chegar numa delegacia de polícia civil, tem câmera, tem onde que fica lá, vai fazer o interrogatório do preso, tem câmera, fica a câmera lá, filmando o interrogatório, tudo. Aí, só que a gente não adianta fechar os olhos, porque a gente sabe que ainda existe, né? Sim. Mas pelo que você está falando, é interessante isso, né? Mostrar que a própria polícia se resguarda, né? E mostra, né, para o próprio agente de que se ele fizer alguma coisa, né, ele mesmo consegue, existem meios para dar mais credibilidade para o trabalho da polícia. Né? Eu acho porque a gente tem que destacar que quem faz isso são os maus policiais, e nem todos são maus policiais, né? Que isso não é algo louvável dentro das corporações, né, Alan? Sim, com certeza, e essa questão aí já livrou muito policial de processos daí, porque chega a denúncia no Ministério Público, denúncias falsas, que o policial bateu, agrediu, aí tem a câmera, você só pega a imagem da câmera e mostra. Não aconteceu nada disso que foi falado. E eu mesmo já tenho 2 processos movidos contra pessoas que me denunciaram de abuso de autoridade. Tinha lá a filmagem, as pessoas não se atentaram que tinha câmera no local, denunciaram, moveram um processo, depois provei que não aconteceu, tinha as imagens tudo lá, e eu movi processo contra elas depois. E tá correndo, porque
Isso Porque é não pra pode gente. os mecanismos também, né, para prejudicar alguém, né? Então, porque isso prejudica a pessoa toda vez, você sendo processado, você gasta com advogado, você gasta com, paga associação, paga tudo e só vai sendo gasto. Aí às Uhum. vezes a gente deixa de, não, não deu nada, não deu nada. Eu não deixo não, eu entro contra eles também, mesmo que seja uma cesta básica que vão pagar, mas já tá bom. Ah, não, uma denunciação caluniosa é algo, você ter que explicar uma coisa que você não fez. Eu considero isso muito grave, sabe? Eu também não deixaria, não, né? Porque é algo Mas a assim senhora sabe, muito. mas a senhora sabe que para o servidor público isso daí, a maioria dos processos acaba em nada, porque os juízes alegam que a função que o policial ocupa tá sujeita a isso daí. Aí já tem vários processos que não acabou em nada, arquivou. Quando o policial entra contra alguém que denuncia ele caluniosamente e não comprova nada e o policial comprova a inocência. Tem juiz para tudo, viu? Bom, obrigada, Alain. Gostei muito de saber dessas informações, dessas suas colocações. É sempre importante a gente escutar os dois lados, né? Para a gente ter, não é nem para a gente se posicionar, é para a gente ter a compreensão exata do que acontece, né? E eu acho interessante o Alan falar assim, não, isso acontece, né? Que a gente sabe que ainda tem gente, né, que faz isso, mas a polícia está se resguardando cada vez mais, né, mostrando para os próprios agentes do Estado de que não tolera, né? E aí implementa câmeras, né, GPS, que é para o policial fazer estritamente o trabalho dele dentro da legalidade, né? Até porque esse tipo de ato é uma vergonha para toda uma corporação, né? Um policial torturador. A polícia, ela é um mecanismo extremamente importante da segurança pública. Ela é indispensável. Ela tem que ser tratada com valor, com respeito. E assim como existem, né, pessoas degeneradas, profissionais degenerados dentro da polícia, dentro do Estado, existe qualquer um, né? Tem médico, tem advogado, né? Tem tudo que a gente. Né? O que a gente não pode é generalizar, mas enfim, né? É algo que essa questão da tortura é algo que a gente nunca vai conseguir apagar, né? Não tem como a gente apagar. Mas a questão bom, deixa eu só avisar aqui que eu estou em aula, porque senão esse meu WhatsApp fechei. Melhor. Bom, nesse relatório ainda, né? Quem é que tortura? Para esse estudo, então, o foco, né, era sobre aqueles. O foco dos torturadores estava naqueles que desempenhavam essa função de agente do Estado, geralmente policiais civis e militares, né, que formava essa grande maioria eu lembrei de uma coisa agora, gente. Eu tinha 18 anos. Eu estou falando, né, aqui, né, geralmente policiais, civis e militares e tudo, mas eu tinha 18 anos quando eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego de carteira assinada foi na TV Caiuás aqui. E aí me mandaram, nas minhas primeiras matérias, e aí me mandaram fazer uma matéria lá no DOF. Prenderam um traficante lá, eu não lembro o que era. Eu acho que era traficante. Gente, sério. O pessoal do DOF estava bem tranquilo, mas tinha um jornalista que ele achava assim que ele era, sei lá, eu não vou nem dizer que ele achava que ele era policial, eu acho que ele era Deus. O cara não pegou um cacetete, não começou a dar nos presos, nos que estavam presos ali? Gente, eu fiquei chocada. Eu era estudante de Direito, segundo ano. Gente, fiquei chocada. Eu falei, mas o que esse cara tá... Né? Tipo, o cara é jornalista, ele era policial, repórter policial também, né? E dando né, cacetada nos presos lá. Bom, enfim, né? Só para me ocorreu isso daqui, precisava contar para vocês. E aí, então, essas estatísticas, né, elas apontaram que cerca de 15 mil policiais
que na época era representado por 3% do efetivo das forças policiais em todo o Brasil, eles foram acusados de homicídio ou de graves lesões aos cidadãos. E enquanto isso, no país, havia uma população carcerária de 200 mil pessoas, tá? Que era, assim, era considerada pouco, né? Agora já deve ter dobrado, né? E que essas pessoas também, que essa população carcerária, indicava também que pelo menos, não me lembro direito a porcentagem, mas que, assim, era pelo menos 5%, de 5 a 10% da população carcerária era torturada. Então, assim, não são apenas policiais, né? E aí, como o Alan falou, imagino que isso, nesse primeiro momento, né, tenha diminuído bastante também. Mas aqueles que são presos também são torturados, tá? E aí, segundo a ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, a ouvidoria de 121 denúncias de tortura e de espancamento recebidas em um ano, 80 viraram inquérito. E esses inquéritos envolveram cerca de 200 policiais. E aí, dessas denúncias, cerca de 70 delas se referiam a torturas cometidas dentro das delegacias da Polícia Civil, tá? Que eram responsáveis pela investigação. Outros 50 e poucos casos tinham como acusados policiais militares que faziam o policiamento ostensivo e preventivo. E aí isso demonstra, então, que ocorrem mais agressões por policiais quando esses têm dominados os agredidos do que no enfrentamento com eles. E aí dá para entender, através disso que o Alan falou, né? Tem esse monitoramento, né, até que serve para os próprios policiais, e aí, como o Alan explicou, né, nessa pressa de entregá-los, né, entregá-los rapidamente, né, a polícia civil, né, para que eles não fiquem muito tempo, né, com as pessoas, né, em poder deles, para que eles, né, não sejam acusados disso também. Não é no momento apenas do enfrentamento que é apontado esses casos de denúncia, mas é quando eles estão presos, né, quando eles estão detidos ali ali na Polícia Civil, e também quando eles já estão encarcerados. Né? Então, assim, é uma coisa muito triste, né? Não existe desculpa, né? Não existe justificativa para isso, né? Bom, e quem, por essa estatística, né, por esse dossiê, quem que é torturado? As pessoas que foram apontadas como vítimas de tortura eram pessoas que tiveram dificuldade em acessar a justiça, né, para denunciar, e que geralmente eram pobres, sem influência econômica, social ou política. E aí uma grande parte é de pessoas detidas, acusadas de ou suspeitas de delitos. E aí, durante esses interrogatórios, ou mesmo no momento, né, no ato da detenção, elas foram submetidas, então, a esses atos de tortura, ou para arrancar uma confissão, ou para tirar, né, alguma informação útil, né, mas era empregada como um meio muito recorrente de investigação. E aí se ressaltou que muitas vezes a prática da tortura ela é mais grave do que o crime que esse policial estava investigando, estava apurando. Né? Isso é um dos elementos apontados nesse dossiê. E aí, nos presídios, nas delegacias, é disseminada essa prática, né? Foi apontado que era disseminada essa prática de tortura como meio de manutenção de disciplina e como castigo aos que tentam fugir. Existe uma pastoral carcerária da Igreja Católica de São Paulo que investigou que somente em 98
foram registrados cerca de 500 casos de tortura no sistema penitenciário do estado de São Paulo. Né? Isso é a Igreja Católica ouvindo as pessoas, né, através dessa pastoral, ouvindo e apurando. E aí, nas instituições que são destinadas a abrigar e reeducar os adolescentes infratores, né, com medidas socioeducativas, existe também esse apontamento de que os jovens são frequentemente espancados e torturados nesses estabelecimentos. Em regiões agrícolas, né, onde os fazendeiros têm uma forte influência política e econômica, é apontado tortura de trabalhadores sem terra quando eles, né, tentam ocupar as áreas desses proprietários. E aí aquele conflito enorme, né? Pô, os caras também não têm direito de fazer isso, né? Mas, enfim. E aí, não raras vezes, né, nessas ações de despejo dessas pessoas que ocuparam, é empregado, então, meios violentos, né, e muitas vezes a tortura dos líderes dos movimentos para que isso não ocorra. Desculpa. Ou seja, em todos os, né, existe aí uma gama ampla, né, um espectro amplo de situações, de localidades, de maneiras aonde esse crime ele é observado. E aí, o crime de tortura é crime, né? A tortura é crime no ordenamento jurídico brasileiro. Ele foi implementado pela Lei 9.455 de abril de 97, que fala, então, que o crime de tortura é constranger alguém, tá? Igualzinho como está na convenção, certo? A pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Né? Obviamente, existe o agravante, né, quando é praticado por agente público, né, que daí tem um aumento da pena de 1/6 até 1/3. Se o crime é cometido por agente público, se é contra criança, gestante, deficiente, adolescente, ou se é cometido contra pessoa maior de 60 anos, se é cometido mediante sequestro, e aí então já entra a esfera privada, né, do crime. E aí, se for por agente público, né, existe a previsão da perda do cargo, da função no emprego público, enfim. É um crime inafiançável, não é suscetível de graça ou de anistia. E o condenado, então, por esse crime, ele vai iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Né? E é considerado também um crime hediondo. Ou seja, o Brasil tomou medidas, né, para corrigir? De uma certa forma, sim. Né? Mas continua acontecendo. E muito me conforta, né, o Alan falando que nesse período preparatório ensinado, né, reforçado a respeito disso. Porque muitas vezes não dá para saber o que leva, né, um torturador a fazer isso. Às vezes ele se sente, sei lá, às vezes ele está projetando alguma raiva, alguma coisa assim. Eu imagino, porque, olha, às vezes, né, bandido dá raiva mesmo, né? Dá vontade de dar uns tapas, mas enfim, não podemos. Não podemos e não devemos. Pessoal, alguma dúvida a respeito disso aqui? A gente poderia passar muito tempo falando a respeito de tortura no Brasil, né? E a respeito da lei, a respeito dos métodos de prevenção, de eliminação, mas enfim, né? Vocês têm algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta? Só professora. Como o Alan disse, né? Nós temos aí os policiais que hoje, a forma que a gente vê, eles são mais acusados, né? Indevidamente, na maioria das vezes, pelo contato que eu tenho
com grande parte, né, de corporações, e a gente vê que eles respondem aí a muitos processos indevidos. Aqui na cidade mesmo a gente tem um monte de casos, que eu conheço ambos os lados. Tá, só que o problema nosso maior que eu tô vendo hoje, não sei se é só na minha óptica, mas o que nós temos mais agravante hoje são os próprios empresários. A gente vê aí, não vamos citar empresas, mas volta e meia o que se tem são grandes empresas, né, que usam desse meio para se ter aí os seus funcionários, né, vamos dizer, alienados ao interesse próprio deles. Isso a gente vê aí, essas empresas, elas como urbanas, indústrias, e também muito se vê isso no campo. Isso eu tenho contato aí com vários, né, e aonde a gente se vê e ouve, né, a declaração deles, da forma que eles, vamos dizer, colocam para o funcionário. Se quer, é assim. Se não quer, tá fora. E, vamos dizer, é uma tortura. Se você quer o trabalho, então você vai trabalhar sábado, domingo, feriado, vai ter, vamos dizer, o trabalho das 5 da manhã às 7 da noite e ponto final. Se não quer, tem uma fila que quer. Entendeu? E, vamos dizer, direito que é bom, aí ele já desapareceu. E principalmente hoje, que a gente vê uma demanda, né, de muita mão de obra, né, e a escassez do emprego. Então, querendo ou não, é uma forma de tortura. E é onde os direitos são extrapolados. Eu penso assim, Rodolfo, é uma conduta reprovável, vergonhosa, que deve ser combatida, né? Mas não tipifica o crime de tortura, né? Por quê? Porque tem que ter essa como é que eu vou dizer? Tem que ter esse constrangimento, né? Tem que ter emprego de violência ou de grave ameaça, tá? Que cause sofrimento físico ou mental, com o objetivo de ter uma informação, uma declaração, uma confissão, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, ou então em razão da discriminação racial religiosa. É uma supressão de direitos, é uma violação de direitos humanos, mas não enquadra nessa tipificação da tortura mesmo, né? Não é porque, entre outros, não é utilizado, né, não é praticado por ente estatal, né, por um agente estatal, ainda que seja na esfera privada, também não é para obter algo como punição, ou então como uma confissão ou uma informação. A tortura tem essas características, entendeu? Agora, que a pessoa sofre no psicológico dela, óbvio que não tem como negar, né? Só que não enquadra, né, para se tipificar um crime, tem que enquadrar, né, naqueles elementos. Não se enquadra no crime de tortura. A menos que a pessoa sofra agressões físicas ou psicológicas ali dentro do ambiente do trabalho. Tipo, quebrou uma máquina. Vai lá, pega o chefe do setor e dá umas porradas nele para ele dizer quem foi que quebrou, entendeu? Se ele se negar a dizer, aí sim, entendeu? Mas se não se enquadra nesse crime de tortura. É uma violação, né? Primeiro, é um desrespeito, é uma violação da dignidade do trabalhador e tudo, mas não se encaixa exatamente no crime de tortura, né? Mas é muito interessante a sua indignação, viu? Se precisar de um advogado trabalhista aí, você bate um fio que a gente baixa lá e conversa com o povo, tá? Se precisar. Obrigada, viu, Rodolfo? Entendeu, Rodolfo, a diferença? Sim, essa diferença, sim. A minha preocupação ficou na parte psicológica,
né? É como a gente vê aí, não só nessa esfera, mas também quando a gente vê vem para a parte pública. E na parte pública a gente vê aí que, vamos dizer, nós, na maioria, nós somos aí levados a aceitar situações, né? Por exemplo, hoje, a gente pega, eu vou falar do que eu conheço, um professor como funcionário hoje do Estado. Uhum. Né? Então, nós temos aí salários que foram baixados esse ano, né? E fica, né, aquela coisa que nós não temos o mesmo direito, e também não é essa parte que a gente vai querer ter o mesmo direito, por exemplo, de um efetivo, mas a diferença de salário perante ao mesmo serviço prestado. Ninguém está falando em quinquênio, ascensão, nós estamos falando de valor hora-aula, o que foi dado, o que foi ministrado, né? Então, aí também, querendo ou não, se cabe, né, essa indignação. Ah, claro. Não é uma tortura, né, psicológica. Mas aí vocês estão. Aí precisa recorrer ao sindicato de vocês também, né? Isso. Já foi feito isso. Aí a gente vê também, né, como eu disse antes, agente público, como, por exemplo, os policiais. O que eles têm de salário e o que eles têm de obrigação. Então, a gente vê que o salário deles não condizem com o que eles, infelizmente, né, têm que prestar. Então, eles são forçados, muitas vezes, a trabalhar até muito mais do que o horário escalonado, mas a remuneração, infelizmente, é baixa. Aí é onde se leva o quê? A fazer outros trabalhos para complementar a renda. E aí é onde o indivíduo vai prestar um serviço. Como é que vai estar a parte mental? A física já vai estar bem abalada, né? Mas a mental, muito mais. Eu vi uma vez uma reportagem falando, né, disparou assim os índices de ocorrência de síndrome do pânico, de depressão, em policiais militares, acho que no Rio de Janeiro, né, que eles assim completamente esgotados, deprimidos, né, por conta da pressão, né, tipo, eles não podem lavar a farda e colocar para secar no varal, assim, no quintal, porque vai que alguém, né, que algum bandido descobre que ele mora um policial militar e tudo. E aí eu fico me perguntando o seguinte, porque justifica-se o salário dos magistrados ser, assim, astronômico, por quê? Porque eles lidam com a lei para, né, para eles terem, não precisarem, né, se corromper. Como se isso fosse, né, como se o salário evitasse alguém de se corromper. Mas se é isso, então, por que os policiais também não têm a mesma valorização, né? Por que por exemplo, muitas vezes na Polícia Civil a gente sabe que um delegado ganha muito mais do que um agente, mas o agente às vezes é que está ali no corpo a corpo, né? Com a bandidagem, tudo. Enfim, que não é um sistema justo, não é, né? Não é só professor que não ganha bem no Brasil, não, né? Policial também não ganha, não. Mas, enfim. Gente, precisamos prosseguir aqui. Temos que falar mais a respeito de mais uma convenção. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Mas tá tudo dormindo, né? Tá todo mundo dormindo? Igor, tá dormindo? Adriano nem tá aqui mais. Adriano foi dormir mesmo. Tudo bem. Vamos lá. Bom, vamos falar então a respeito da Convenção sobre os Direitos da Criança e os seus protocolos adicionais. A convenção é de 1989. Os protocolos adicionais aconteceram em 2000. A Convenção sobre os Direitos da Criança foi adotada pela ONU em 89 e vigente desde 1990. Isso, começou um ano depois, né, com essa vigência.
eu já falei isso para vocês, ela é o Tratado Internacional de Proteção dos Direitos Humanos com o número mais elevado de ratificações, certo? Em dezembro de 2012, contava com cerca de 193 estados-partes. E aí, assim, foi a convenção com mais ratificação e sem nenhuma ressalva, certo? Então, assim, foi uma adesão estrondosa, unânime, né? Nos termos dessa convenção, a criança é definida como todo ser humano com menos de 18 anos de idade, a não ser que, por uma legislação específica, a maioridade, então, seja atingida mais cedo. Mas até 18 anos é tratada como criança, tá? Então, essa convenção, ela acolhe essa concepção de que é necessário desenvolvimento integral da criança. E aí, ela é considerada como um verdadeiro sujeito de direito. Ela não precisa de ninguém para ter direitos. Ela é um sujeito de direito. E por conta disso, e por conta da vulnerabilidade dela também, é necessária proteção especial e uma absoluta prioridade. Tá? Esses direitos que são previstos na Convenção, eles incluem o direito à vida e à proteção contra a pena de morte, o direito a ter uma nacionalidade, e aí já recorrendo também, né, remetendo aos judeus, né, que perderam a nacionalidade, a proteção ante a separação dos pais, ou seja, como ela é portadora única, né, como ela é portadora individual dos direitos, se os pais se separarem, elas não perdem direitos, porque os direitos dela não estão condicionados à união dos pais. Tem o direito de deixar qualquer país e de entrar no seu próprio país, o direito de entrar e de sair de qualquer estado parte para fins de reunificação familiar, e aí então aquilo que o Trump estava tentando fazer, separar as mães e os filhos refugiados, era um crime contra a humanidade. Tem a proteção para não ser levada ilicitamente ao exterior, a proteção de seus interesses no caso de adoção, a liberdade de pensamento, de consciência, de religião, o direito ao acesso e a serviço de saúde. Aí tem aqui a polêmica, né? Liberdade de pensamento, consciência e religião. E aí questiona-se. Então, as crianças podem ser batizadas quando nascem? Ou em igrejas cristãs? Ou em centros de umbanda, né? Nas religiões com matriz africana? Se elas não têm consciência do que está acontecendo? Enfim, né? Fica aí o questionamento, porque está um debate muito intenso já. O direito ao acesso à saúde, aos serviços de saúde, e aí os Estados-partes se comprometeram a erradicar, né, erradicar a mortalidade infantil e todas aquelas práticas que prejudicam a saúde das crianças, direito a um nível adequado de vida e de segurança social, a educação, e aí os estados têm que oferecer, né, essa educação mínima, essa educação primária compulsória e gratuita. Existe o direito da proteção contra a exploração econômica, com a fixação mínima para admissão em emprego, ou seja, a criança não pode trabalhar, e não pode mesmo, não deve trabalhar, né? A criança tem que brincar, a criança tem que estudar, mas nada impede que quando ela tiver lá seus 16 anos, ela seja um menor aprendiz. Nada impede que antes disso, né, eu não acho que tem problema nenhum, por exemplo, criança ajudar lá no pequeno comércio, ajudar o pai e a mãe, desde que
a coisa, o comércio funciona porque a criança está trabalhando, né? Ou então porque, olha, você tem que ajudar na renda da casa. Isso eu acho que não pode acontecer. Agora, ensinar responsabilidade para a criança, ou então ensinar ela a fazer o serviço de casa, né? Gente, eu lembro que quando eu era criança, eu tinha 10 anos, eu era louca para ganhar dinheiro. Pensa na pessoa que ficava funcionando com a cabeça o dia inteiro. Sabe o que meu pai fazia? Meu pai conhecia muito dono de bar. Meu pai, ele perguntou: você quer ganhar dinheiro? Então você faz o seguinte: você vai fazer aí gelo em cubo. Aí ele comprou um monte de. A gente tinha um freezer grande em casa, daqueles horizontais. Ele comprou um monte de forminha de gelo. Todo dia cedo, antes de eu ir para a escola, eu enchia sacos e sacos de gelo para o meu pai levar para os amigos dele. E eu ganhava dinheiro com isso. Não deixei de estudar, aprendi uma responsabilidade, aprendi que ter dinheiro é bom, né? Lógico, não ganhava lá, né? Tipo, hoje era como se eu ganhasse R$100 por mês, uma coisa assim, entendeu? Mas na época, para mim, não fazia nada, não ganhava mesada, não ganhava nada, né? Para mim estava ótimo. Então, eu não vejo problema nisso. Né? O que não dá é a criança acrescentar a renda da família. Né? Isso não. Porque se ela faz isso, o ser humano, ele não pode pular as etapas da vida dele. Quando, apesar dele aprender, né, na infância, na adolescência, o que é responsabilidade, ele vai chegar à vida adulta, onde tem a obrigação de pagar as contas e tudo lá depois dos 18 anos. Né? A infância não pode ser suprimida. A infância não pode ser eliminada da vida do indivíduo. É isso que não pode acontecer. Bom, mas vamos lá. Então, tem direito a essa educação compulsória, a proteção contra o envolvimento na produção, tráfico, uso de drogas, substâncias psicotrópicas, a proteção contra a exploração e o abuso sexual, entre outros. Então, ao ratificar essa convenção, os Estados partes, inclusive o Brasil, se comprometeram a proteger a criança contra todas as formas de exploração, de discriminação, e assegurar a eles, então, uma assistência apropriada. O interessante é que essa convenção ela é de 89. O Brasil incorporou no ordenamento jurídico de forma imediata, ou seja, através do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, quando a gente porque para mim, no Brasil é o ECA. Você pergunta qual parte do ECA? As pessoas nem sabem, né, o que é o ECA. Nunca leram, não entendem a importância daquilo ali. Né? Como tantas barbaridades que as pessoas falam sem saber no país. Mas o Brasil foi pioneiro, ele teve uma atuação assim, destaque. Por quê? Porque ele incorporou imediatamente no ordenamento jurídico brasileiro e criou o ECA, que está vigorando até hoje. Por que teve essa adesão tão maciça dos países? A gente precisa lembrar que as crianças sempre foram desprotegidas em todo o mundo. Sempre. Né? Lá nos países industrializados, no início do século XX, não tinha padrão de proteção para crianças. Né? Elas trabalhavam do lado dos adultos por jornadas exaustivas, em condições insalubres, inseguras, e contribuíam, então, para esse crescimento das injustiças sociais. Então, paralelamente a todo, né, essa exploração que existia dos adultos, estavam lá as crianças, né, da mesma forma. E aí a gente vê que os padrões internacionais de direitos da criança, eles avançaram ao longo do século passado, mas ainda existem lacunas, né, nessas questões de proteção.
E aí a Unicef, que é um braço da ONU, ela demonstra isso através de uma linha do tempo que ela fez, que houve avanços, mas que, na verdade, assim, que a violação... Bom, primeiro que criança, em muitas civilizações, não era nem considerada gente, né? Não tinha nenhuma personalidade jurídica, né? Por isso que houve essa declaração específica de que elas são portadoras individuais de direitos. Aí, nessa linha do tempo da Unicef, mostra que lá em 1924, a Liga das Nações, ou seja, né, anteriormente a ONU, adotou a Declaração de Genebra sobre o direito das crianças e fala que todas as pessoas são devedoras às crianças. Devedoras de meio de desenvolvimento, de ajuda especial em casos de necessidade, de prioridade no socorro e na assistência em casos de necessidade, né? Liberdade econômica, proteção contra a exploração e uma educação que promova a consciência, né? Em 1927, no Brasil, a Lei de Assistência e Proteção aos Menores, conhecida como Código dos Menores, foi consolidada. E aí ela representou um certo avanço, né? Um olhar mais específico, né? Para a questão das crianças. E aí, essa lei, ela determinou que a maioridade penal aos 18 anos ia vigorar no país e ela prevalece até os dias de hoje, né? E essa discussão, vamos diminuir, né, a menoridade penal e não sei o quê, na verdade, diminuir a maioridade penal é para lotar ainda mais o sistema carcerário, né? E para exercer o nosso sentimento de punição, né? Mas isso é um outro debate. Em 1946, aí a Assembleia Geral da ONU criou o Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância para atender na Europa e na China as necessidades emergenciais das crianças nesse período pós-guerra. Em 1948, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos e lá no artigo 25 da DUD fala que preconiza, né, esses cuidados e assistência especial e proteção social para mães e crianças. Em 1950, o mandato da Unicef foi estendido com o objetivo de atender projetos de longo prazo para crianças, para mulheres nos países em desenvolvimento. E aí, em 9 de julho de 1950, a Unicef assina o seu primeiro programa de cooperação com o governo do Brasil. Em 1953, a Unicef torna-se parte permanente na ONU, né? E foi batizada, então, como Fundo das Nações Unidas para a Infância. Mas ainda permanece, né? Essa sigla União Internacional... nem sei o que quer dizer. Enfim. Em 1959, a Assembleia Geral das Nações Unidas adota a Declaração dos Direitos da Criança e reconhece esses tantos direitos à educação, à brincadeira, né, a um ambiente favorável e a cuidados com a saúde. Em 1966, com os pactos internacionais, né, o PIDESC e o de Direitos Civis e Políticos, os Estados-membros da ONU, então, prometem manter direitos iguais, incluindo educação e proteção para todas as crianças. Né? Ou seja, as crianças elas têm direitos de toda ordem, né? De toda, sejam direitos sociais, econômicos, civis, culturais, todo tipo. Em 68, a Conferência Internacional sobre Direitos Humanos avalia o progresso feito em 20 países, feito nos países nos 20 anos, desde a adoção da DUD,
né? E aí foi lançada, então, um compromisso, uma agenda, né, para trabalhos futuros, né, para compromissos de defesa dos direitos humanos das crianças. Em 73, a OIT adota a Convenção 138, que define 18 como a idade mínima para realizar trabalhos que possam ser perigosos para a saúde, né, da criança. Ou seja, um menor aprendiz, na prática, um menor aprendiz lá de seus 16 anos não pode trabalhar em local insalubre, certo? Insalubre ou inseguro ou degradante moralmente, alguma coisa assim. Em 74, né, com essa atenção voltada para a vulnerabilidade das mulheres e das crianças em situações de emergência e de conflito, a Assembleia Geral ela provoca os Estados-membros a observar a Declaração sobre Proteção de Mulheres e Crianças em situação de emergência e de conflitos armados, que proíbe qualquer ataque contra mulheres civis e crianças ou seu aprisionamento e defende a inviolabilidade dos direitos de mulheres e crianças durante conflitos armados. Ou seja, a ética da guerra, né? Havendo guerra, mulheres e crianças não podem ser presas. Eu fico pensando quem é que respeita isso na hora da guerra, mas ok. E em 78, a Comissão de Direitos Humanos desenvolve, né, um esboço de uma convenção sobre o direito das crianças para a consideração de um grupo de trabalho e para ser desenvolvido por entidades não governamentais ou intergovernamentais. Em 79, em 10 de outubro, é promulgado um novo Código de Menores que traz a doutrina de proteção integral presente, então, na concepção futura do que seria o ECA. Em 85, as regras mínimas das Nações Unidas detalham os princípios de um sistema de justiça que promove melhores interesses das crianças, incluindo educação e serviços sociais, e uma atenção voltada, nesse caso, a crianças detidas. E aí a gente, quando fala de criança, né, a gente tem um dilema muito grande, né? E as crianças que nascem na prisão, o que é o futuro delas, né? Para quem elas serão entregues? Elas são punidas, então, junto com as mães. E aí existe, né, essa ação muito forte no país para que as mulheres, né, as mulheres grávidas e as mulheres com filhos até não sei em qual idade, para cumprir pena em casa. Não por causa da mulher, mas por causa da criança. E aí, em 88, já com a promulgação, então, da Constituição, no artigo 227, fala que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança um monte de direitos. Lembrando que esse tratado, essa Convenção de Proteção do Direito das Crianças, ele foi absorvido na íntegra pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Deixa eu ver o que mais. Aí tivemos um avanço. Uma coisa aqui que eu quero. Aí teve uma série. Em 99, a OIT ela adota a Convenção sobre as piores formas de trabalho infantil e ela exige a proibição imediata e a eliminação de qualquer forma de trabalho infantil que possa, né, prejudicar a saúde, a segurança, a moral das crianças. E aí já no aspecto, você vê que daí a proteção da criança sai da Unicef e atinge a OIT. Ou seja, a própria OIT, a ONU, através de um outro braço, começa a atuar nessa questão de proteção à criança, aí já no aspecto laboral. Em 2000, então, o pacto
facultativo passa a ser obrigatório. Deixa eu ver o que mais teve. Em 2004, o Brasil ratifica nesse protocolo facultativo a Convenção sobre os Direitos da Criança, sobre venda de crianças. Eu lembro que na época, lá, quando eu era criança, era muito comum essa questão de venda de crianças para estrangeiros. Era muito comum, muito. E aí, então, teve, né, uma ação, né, mais enfática, né, com relação a isso. Acontece ainda? Acontece, né, mas é bem mais combatido. Bom, quando a gente fala a respeito de índices, né, e de avanços no Brasil, a gente vê que houve algumas mudanças. Um marco aos 30 anos da Convenção sobre o Direito das Crianças foi o lançamento de um balanço do impacto, né, dessa convenção, a Convenção dos Direitos da Criança, no Brasil. E aí esse documento, ele analisou essas principais conquistas e os principais desafios que aconteceram, né, no Brasil e o que seria dos anos em seguinte. Esse relatório, ele apontou que há ainda quase 2 milhões de meninas e meninos fora da escola no Brasil. 2 milhões. E existe um índice assim muito preocupante. Até nos anos 80, nos anos 90, ali no começo dos anos 2000, as crianças morriam no Brasil, no país, principalmente de fome e desnutrição, né? Principalmente por conta disso. Hoje, o índice de mortalidade indica que 32 meninas e meninos de 10 a 19 anos são assassinados diariamente no país. A gente substituiu a mortalidade por fome, desnutrição, por problemas básicos de saúde, pelos homicídios de crianças. Então, por um lado, existia a desnutrição crônica, que caiu maciçamente, com exceção das crianças indígenas, tá? Diga-se de passagem. E aí substituiu-se, então, por essa questão de mortalidade por conta de violência, tá? Então, a Unicef apontou que há uma tendência também na redução do orçamento que é voltado aos temas da infância e da adolescência. E aí, eu repito, se torna cada vez mais plausível, né, para a consciência de alguns, punir crianças como se fossem adultos, né? Tratar crianças como se fossem adultos. Nos últimos 30 anos, então, o Brasil ele alcançou, né, conquistas importantes, mas ainda ele precisa avançar, né? Como eu falei, então, uma das histórias de maior sucesso é essa redução da mortalidade infantil em até 1 ano, ou seja, as crianças não completavam 1 ano e elas já morriam. Entre os anos de 96 a 2017, o país evitou a morte de 827 mil bebês. Apesar disso, nesse mesmo período, aumentou a violência armada e os homicídios que tiraram a vida de 191 mil meninos e meninas de idade de 10 a 19 anos. Esse foi o tratado, como eu falei, mais ratificado na história da ONU, né? 196 países, que mudou assim a vida das crianças ao redor do mundo, né? E aí as crianças, por conta desse tratado, deixaram de ser vistas como objeto de propriedade dos pais, né? E passaram a ser vistas com uma importância singular, né, como portadores, né, reconhecidos como portadores de direito. Mas existe ainda coisas muito graves
né, para serem resolvidas ao redor do mundo, como casamento infantil, como exploração sexual, né? No Brasil, a escola passou a ser obrigatória apenas dos 7 aos 14 anos. 20% das crianças dessa faixa etária estavam longe das salas de aula. Em 2009, a escolaridade ela foi ampliada para ser obrigatória dos 4 aos 17 anos, ou seja, a partir dos 4 até os 17 anos, elas têm que estar na escola. Em 2017, apenas 4,7% das meninas e meninos nessas idades estavam fora da escola. A maioria nessa faixa etária de 4 a 6 anos e de 15 a 17 anos. Então, não dá para negar que o Brasil ele avançou muito, inclusive na erradicação do analfabetismo infantil. Mas a gente continua com esse desafio contra a violência. E aí, na área da proteção à criança, o país ele enfrenta esse grande desafio. Né? Em 30 anos, o Brasil viu crescer a violência armada contra crianças, de diversas formas. Em 2017, foram 11 mil, quase 12 mil mortes. As vítimas são, na maioria, negros, pobres, moradores de periferias ou de favelas, né, que convivem diariamente com essa situação de violência e de vulnerabilidade social. Segundo ainda uma análise feita pela Unicef, em 10 capitais, 2,6 milhões de crianças vivem em áreas que são diretamente afetadas por violência armada, quase uma guerra civil. Né? Nos últimos 10 anos, os homicídios eles vêm caindo entre adolescentes brancos e crescendo entre os não brancos, né? O que aponta aí para um indicativo muito específico, né? Pobres, negros, moradores de favela, né? O que está acontecendo? E aí a gente vê então que existem assim alguns desafios importantes, né? O Brasil e o mundo estão vivendo ainda essa questão migratória, né? Que ninguém sabe o que fazer com os migrantes, com as famílias, muito menos com as crianças, né? Para uma criança se adaptar num outro país, numa outra sociedade, num outro contexto, é muito mais pesado do que para os adultos. Cada vez mais essas migrações, os conflitos afetam, né, as crianças e afetam seus direitos. No mundo, em 2016, 28 milhões de crianças estavam em deslocamento forçado, ou seja, tiveram que sair de seus países de origem e estavam vagando, né? Ou tentando aí chegar em algum outro país e muitas vezes não sendo permitido. E desses 28 milhões, 12 milhões eram refugiadas e 16 milhões deslocadas internamente em seus países, tá? Mas eram pessoas que foram arrancadas da localidade onde, né, eles moravam. Aqui no Brasil, até julho do ano passado, quase 200 mil venezuelanos estavam procurando refúgio no país. E desses 200 mil, 30% eram crianças e adolescentes. E aí existe um outro desafio também com relação à saúde mental dessas crianças, né? Nos últimos 10 anos, o suicídio entre crianças e adolescentes aumentou muito, passando de 714, que já é um absurdo, lá em 2017, para quase 1.500 em 714 em 2007 para 1.500 em 2017. Por quê? Problemas com bullying, problemas com bullying, cyberbullying, com essas coisas proporcionadas pela tecnologia, né? E até bem pouco tempo, tipo até uns 10 anos, ninguém nem sabia o que era bullying,
né, no ambiente escolar. E a gente sabe que hoje isso é uma das coisas que gera violência reativa e violência contra si própria, ou seja, as crianças se matam e matam, muitas vezes por conta disso. Tá aí Realengo, tá aí Suzano, né, no ano passado, né, que teve aqueles ataques nas escolas, né, nessas duas cidades, e Realengo foi antes. E aí existem esses outros desafios globais, né, mudanças climáticas, e uma série assim de dificuldades, de problemas que ainda têm que ser enfrentados. Esse documento, é óbvio que ele é um documento extremamente importante, mas ainda existem as violações gravíssimas contra esses documentos, né? Os Estados Unidos são os que mais violam, né? E ninguém faz nada, enfim. Mas aí continua, então, o desafio da gente tratar a criança como criança, da gente cuidar das nossas crianças, da gente entender a responsabilidade que é isso. Não apenas no âmbito escolar, mas, assim, cuidar do psicológico, né? Da personalidade das crianças. Eu não tenho muito contato com criança nenhum, né? Em ambiente escolar, em alguma coisa assim, mas eu já tive. Eu já participei de uma pastoral da Unevangélica lá em Anápolis, né? Quando eu estudava teologia. E aí a gente conversava com as crianças e com os adolescentes, as coisas que escutava, e olha, a gente fazia, porque na verdade era assim, era um complexo, né? A Unevangélica, o Couto Magalhães e o Couto Magalhães Júnior. Tudo particular, né? Ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Era tudo era da mesma entidade. Então era tudo particular, mas a gente escutava cada coisa, tipo assim, ai, a minha mãe leva os namorados dela para dentro de casa e eles ficam me assediando. Ou tipo assim, não sei quem é meu pai, ele manda dinheiro para minha mãe, mas ele nunca me telefona. Tipo assim, eu fui assediado pelo meu professor. Assediado pelo meu professor. E aí a gente fica assim, meu Deus. As coisas que a gente escuta, né, no âmbito... um monte de coisa, né? E aí a gente fazia esse atendimento de pastoral também em escolas públicas. Aí piorava. Né? Porque você vê que atrelada a todos esses problemas que a gente já escutava, né, nas escolas particulares, ainda vinha a questão da condição socioeconômica, né, nas escolas públicas, de todo tipo. Ou tipo assim, eu moro com a minha avó, ela me obriga a participar de roda de candomblé e eu tenho muito medo. E, sabe? E tipo assim, meu avô me estuprou. Gente, umas coisas assim que eu precisava de atendimento psicológico. E crianças obrigadas a vender droga para trazer dinheiro para dentro de casa, vendiam drogas nas escolas, inclusive. Né? Então, para quem trabalha aí no âmbito escolar, né, trabalha com crianças, se depara assim com cada coisa, né? A gente vê que muitas vezes as pessoas tinha um que falava assim, o meu pai está me ensinando a roubar, porque ele é ladrão, né? Ele trabalha com isso há muito tempo. Aí o menino falava, tia, eu não quero. E você vai fazer o quê? Tá, vamos falar então com o juizado. Tá, mas e daí, gente? Aí o guri vai parar numa instituição que às vezes não está nem preparado para ele. Então, tipo assim, e aí a gente vai ficar esperando, então, o poder público ter alguma atitude, né? O que a gente, como cidadão, faz?
Eu, nesse caso, eu ouvia. As crianças precisavam conversar, elas precisavam dizer, elas não tinham para quem dizer. E, obviamente, a gente não tinha, a gente tinha que reportar à direção da escola, né? Tudo que a gente ouvia e fazia um relatório e tudo. Né? A gente não acionava ninguém, isso não cabia a nós. Mas muitas vezes elas precisavam entender que alguém se importava com elas. Né? Porque o trabalho da pastoral é justamente isso. Olha, estou aqui para dizer que me importo com você, me conta a sua história e tudo, sabe? Então, assim, às vezes a gente vê uma criança rebelde, delinquente já, né? E é tão simples punir. É muito mais complicado ouvir, entender a realidade daquela criança. Criança, naturalmente, quer brincar, quer se divertir, quer... eu fico vendo aqui no meu condomínio. Tem criança, gente que parece que não tem pai, não. Passa o dia inteiro na rua, sabe? De manhã, à tarde, à noite. Cadê os pais, né? Dando limites. Sendo que está proibido ficar na rua, no condomínio. Está proibido, mas está todo mundo perambulando, sabe? Aonde estão os pais? O que os pais estão fazendo? Eu lembro que teve uma menina, agora já estou, né? A aula já acabou, só estou contando experiência mesmo. Eu lembro que teve uma menina de 14 anos, a gente estava num retiro, e aí eu fiquei como monitora num quarto com 6 meninas. Tinha uma de 14 anos que namorava com um cara de 42. Aí eu falei, bom, isso aí é um sintoma, né? Aí ela falou, eu falei, tá, conversando com ela falou, tia, não, ela tinha 16. Falou, tia, a minha mãe, meu pai trai minha mãe assim há muito tempo, né? Que ele tem amantes e não sei o que, ele nem fica em casa, era um empresário lá de Goiás, muito rico. Ele nem fica em casa, fica viajando, não sei o que. A minha mãe, para tentar segurar meu pai, ela fez todo tipo de cirurgia plástica e fez redução de estômago. Então, ela era gorda, aí ela fez redução de estômago, ela tá magra, fez um monte de cirurgia plástica. A gente só consegue conversar com ela se a gente chegar para ela e falar, nossa, como você tá linda, como você tá esplendorosa. Eu lembro das palavras que a menina usou. Aí você fala assim, essa menina aí deve ser problemática. Mas eu não consigo conversar com a minha mãe. Eu preciso dizer que ela tá linda, que ela tá maravilhosa, eu tenho que encher ela de elogio. E aí, depois que eu encho ela de elogio, ela não quer mais conversar. O meu pai, eu sei que ele tem outras famílias, não sei o quê. O que a menina queria num relacionamento com um cara de 42 anos? Um pai, uma família, né? E a menina, tipo assim, um doce, uma menina querida, inteligente, mas era tida como problemática dentro da escola. Sabe? Briguenta, agressiva. E aí me colocaram no quarto, juntaram todas as problemáticas e colocaram no quarto comigo, né? Quer dizer, me colocaram no quarto com elas. Pra eu, né? Gente, aí você pode pensar assim, nossa, problema de gente branca e rica, né? White people problem. Não, é uma criança de 16 anos procurando num homem de 42 uma segurança emocional, uma família, porque ela não tinha. E querendo ser ouvida, tá? Então fica aí a provocação, né, para você. Tem criança perto de você? Eu lembro daí, só mais um exemplo, aí eu vou encerrar a aula, tá, gente? Prometo. Eu lembro que quando a gente morava em Sinop, morava eu e minha mãe. Tinha umas crianças, assim, um grupo de umas 7 crianças que brincavam na frente de casa e faziam muita ruaça, muita bagunça. E aí, tinha uns, assim, um pouquinho maior, que já deviam ter uns 12, 13 anos, assim, começaram a tacar pedra na minha casa, né? Porque minha mãe foi lá, chamou a atenção deles e tudo, né? Aí a minha mãe chamou a polícia. E aí a polícia dispersou todo mundo, né? E aí o pai dessa menina não, de uma menina que morava lá na frente, veio tirar satisfação com a minha mãe. Por que tinha chamado a polícia para a filha dele, não sei o quê? Era um policial militar. Eu lembro que daí ele falou assim, olha, meu senhor, é o seguinte,
O senhor provavelmente é um trabalhador, né? Passa o dia inteiro fora, mas o senhor sabe com quem que sua filha brinca o dia inteiro? O senhor conhece as amizades dela? Porque a gente está rodando a cidade assim, e a gente está vendo que criança está sendo usada está sendo aliciada para vender droga e não sei o quê. Então, assim, eu estou falando como pai, né, nem como policial, não. O senhor conhece com quem seus filhos andam? O senhor sabe o que eles fazem o dia inteiro? O senhor tem que cuidar da infância dele, mas não um sermão, assim, sabe, tão incisivo. Ele falou assim, a senhora aqui, né, me referindo à minha mãe, ela tem a obrigação de saber se a sua filha ela é marginal, delinquente, alguma coisa assim. Ela está vendo os atos dela, está vendo que está se juntando com gente que não está praticando coisa legal, né? O que ela vai fazer? Vai recorrer à polícia mesmo. Mas deu uma ensaboada nele, sabe? Um policial. E aí, talvez o Alan até já tenha visto algum caso assim. Os pais, muitas vezes, não cuidam dos filhos. A minha criação foi de aonde você vai, com quem você vai, quem são os pais, né? Aonde mora, e dava 6 horas da tarde, estava escurecendo dentro de casa. Não tinha esse negócio de dormir na casa dos outros, não tinha nada disso. A minha infância foi extremamente rígida. Mas talvez por causa disso também, né, a gente tenha sido poupado de muitas coisas. Os meus pais sempre souberam onde eu e meu irmão estávamos e o que a gente estava fazendo. Eles sempre tiveram um cuidado assim muito grande com a gente. Olha que eles trabalhavam o dia inteiro e eu e meu irmão a gente ficava em casa sozinho quando a gente não estava na escola. Né, na época que a gente era criança, o mundo era um pouquinho melhor. Né? Agora está bem degradado. Né? Mas não cabe ao governo apenas cuidar das nossas crianças. Eu posso pensar, mas eu não tenho responsabilidade nenhuma com criança nenhuma, porque eu não tenho filho, não tenho sobrinho. Não, mas eu tenho talvez algum exemplo, né, para passar, né, eu tenho que ter um olhar atento, né, para as crianças. Isso aqui também dá uma discussão muito longa. Tem alguém aí? Ou estou falando sozinha mesmo? Estamos na área, professora. Estou aqui também, professora. Vocês ouviram tudo que eu falei? Ouvimos, estou ouvindo a história do policial aí. Já aconteceu isso com você, Alan? De tomar um sermão assim, não. Não, mas de dar um sermão em alguém. Professora, hoje em dia você vai em um bairro que a condição financeira das pessoas é mais baixa, você vê crianças abandonadas, você vê que geralmente elas andam com pessoas de má índole e você aborda às vezes um malandro que você já conhece, que é uma pessoa conhecida do meio policial, e junto dela tá crianças que aí você recolhe a criança, você faz, às vezes tem droga, você encaminha o indivíduo, aí você recolhe as crianças e chama o conselho tutelar e os pais. Quando os pais chegam lá, eles nem sabiam onde que a criança estava, com quem estava. Aí a maioria das vezes deixou com o tio, deixou com a tia, deixou com a avó não sabe onde estava, saiu. E a gente vê essa falta de cuidado, essa falta de responsabilidade de pai mesmo com as crianças. Mas a maioria, infelizmente, hoje em dia ainda é de classe, as classes mais baixas, né, dos bairros com a classe social mais baixa. Devidamente, eu acredito que seja por causa que o pai e a mãe têm que trabalhar, fica o dia inteiro fora de casa, aí muitas das vezes não tem como deixar em uma creche, porque não tem vaga para essas crianças, e ficam com a avó, ficam com o tio, que às vezes negligenciam também, aí ficam abandonadas essas crianças. Falta estrutura também, né? Falta creche. Eu penso que ensino fundamental tinha que ser tempo integral. Eu penso assim. Mas cabe à família também, né? Ter essa diligência, né? E esse problema de descuido, ele não acontece apenas nas classes mais baixas, né? Acontece nas classes mais favorecidas.
Só que é óbvio, a repercussão muitas vezes é diferente por conta da condição social, até por conta disso, né, que você falou nela, de não ter onde deixar e tudo, mas que a vulnerabilidade da criança de todas as classes sociais é algo iminente, a gente precisa atentar para isso, né? Não tenho dúvida de que a educação pode ser um local para ela estar e ser educada, né? É indispensável, mas a família não deixa de ter responsabilidade nunca, né? A gente sabe que escola não é para criar nenhuma criança, né? É apenas para educar, dar ensino, né? Alguma dúvida, gente, com relação a alguma coisa que a gente falou hoje, que vocês queiram acrescentar? Não, professora, tá tranquilo. Qualquer coisa depois a gente revê a aula de novo, que a senhora vai postar, né? Vou postar. A gente vai fazer 3 lives essa semana. Hoje à noite, a gente vai fazer uma live a respeito dos auxílios e dos benefícios emergenciais. Vai ser no nosso Instagram do curso, @Direito Anhanguera Dourados. Vai ser com a advogada Luciana Ramires. Ela vai explicar a respeito desses auxílios emergenciais que o governo está proporcionando. Amanhã, hoje à noite, vai ser com o professor Eduardo e com a Luciana. Amanhã serei eu com a professora Lilian Babo, que é lá de São Paulo. A gente vai falar a respeito das relações trabalhistas, né, nessa época de Covid, né, essas MPs e tudo. Vai ser bem interessante. E na sexta-feira vai ser com o Bruno e com o professor Arthur Ramos do Nascimento, da UFGD, que eles vão falar a respeito do direito e da arte. A gente consegue aprender direito, né, através de filmes, livros, música, séries, né? E aí a gente vai falar um pouco a respeito de algumas séries que proporcionam ensinamentos jurídicos, fugindo desse lugar comum como sabe, essas séries de advogado? Não, com outras séries também. Então, para quem quer maratonar alguma coisa no final de semana, na sexta-feira vai ter essa live também. Todas a partir das 19 horas, tá, gente? Vamos assistir, tá? Vamos dar audiência. É importante. Tá bom? Opa, pode deixar, professora. Gente, agradeço a atenção e a participação. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que tenha sido produtivo. Né? A gente precisa, mais do que aprender a respeito de direitos humanos, debater, né? Conversar. E a minha missão é fazer com que vocês entendam direitos humanos cada vez mais próximo de vocês. Eu acho que hoje a gente conseguiu compartilhar bastante coisa, né? Que foi importante para a gente entender a nossa atuação na defesa, na promoção, né, dos direitos de todas as pessoas. Certo, pessoal? Certo, professor. Certo, Gente, professor. Boa semana para vocês, tá? Nos vemos, então, na semana que vem. Estudem. Se puder, fique em casa. Abraço. 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 Para a gravação.